Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor, nos auxilia, Pai. Nos auxilia a vivermos por meio da Tua palavra. Nos auxilia a termos fé naquilo que o Senhor deseja que tenhamos fé. A Tua palavra nos orienta do modo como nós devemos seguir e nós queremos confiar no que o Senhor diz. Por isso, não nos permita continuar sendo homens de pequena fé. Nos ajuda a ter uma fé confiante na Tua promessa, para que em tudo o Senhor receba a glória devida. Em nome de Jesus, amém. O texto que nós vamos estudar hoje fala que nós não devemos andar ansiosos. Então, eu dei o tema dessa mensagem de correndo da ansiedade, né? Se não é para eu andar ansioso, é para eu correr da ansiedade. E é interessante que o texto que nós acabamos de ler, a perícope que nós acabamos de ler, ela começa com uma expressão muito importante. Ela diz assim: por isso. Se começa dizendo por isso, aquilo que vai se seguir agora é linkado com o que foi dito anteriormente. E na semana passada nós vimos que nós temos que ter muito cuidado onde é que está o nosso tesouro. O que é que nós consideramos mais valioso? Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E nós vimos na semana passada que existem os tesouros celestes e os tesouros terrenos. Os tesouros terrenos são passageiros, a traça, a ferrugem, os ladrões podem usurpar isso de você, mas aquilo que você cultiva é na eternidade, ninguém pode tirar de você. Isso é um tesouro eterno. Por isso Jesus, na semana passada nós vimos isso, ele nos ensinando, disse que nós devemos ter cuidado quanto àquilo a quem eu estou servindo. Eu preciso entender, a quem eu estou servindo? Eu estou servindo a Deus ou eu estou servindo ao dinheiro? Nós vimos também que o problema não é ter dinheiro. O problema é fazer do dinheiro aquilo que me traz a verdadeira segurança. Quando, na verdade, quem me traz a verdadeira segurança é o Senhor. E aí ele continua explicando isso, por conta dessas coisas que ele acabou de dizer, que ninguém deve servir a dois senhores, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Ele diz: por isso, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Jesus diz, então, que a compreensão adequada sobre quem é que eu sirvo também vai ajudar o modo como eu vivo a vida no presente. Não andando ansioso, mas confiando que aquele que me mandou recolher tesouros celestiais também suprirá as minhas necessidades terrenas. Então, Deus não quer que você viva uma vida alheio às suas necessidades terrenas, mas que você confie que ao servir o Deus que tudo sustenta, Ele também sustentará você. No versículo 25, então, ele diz: não andeis ansiosos
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí ele vai fazer uma distinção importante que deve esclarecer o modo como nós enxergamos essas coisas. A alimentação, o que eu bebo, o que eu visto. Ele diz, não é a vida mais do que o mantimento, ou seja, não é a vida mais importante do que o corpo, ou é mais importante do que o alimento, e o corpo não é mais importante do que o vestuário. E outras coisas também devem ficar claras na nossa mente. Quando a gente fala sobre a vida e sobre o corpo, o que é mais difícil ter ou originar? O que é mais difícil? A alimentação diária, o vestimento diário ou sustentar alguém vivo? O que é mais difícil? Sustentar alguém vivo, não é? O que é mais fácil? Você cultivar uma planta ou transformar as moléculas que nós encontramos no nosso universo em um homem, em carne e osso? Obviamente, transformar um corpo em existência é muito mais complexo. O que Jesus está alertando a gente é, se Deus te deu a vida, e se Deus te deu o corpo para você viver essa vida, você está preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer? Isso demonstra que você não está focado no que Deus faz por você. E isso é que ele vai nos confrontar. A inquietação ou essa ansiedade pelas coisas dessa vida demonstra que eu não estou focando naquilo que já é uma realidade. Eu estou vivo e tenho um corpo. Se eu estou vivo e tenho um corpo, isso demonstra que Deus cuida de mim. Se Deus cuida de mim, é óbvio que Ele vai me dar coisas que são menores do que a própria vida e o corpo. Que coisas são essas? O alimento e o vestuário. Então ele vai dar alguns exemplos na prática que a gente pode observar que nos levam a ter uma confiança maior no Senhor. No versículo 26, ele começa dizendo o exemplo das aves. Ele diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só como é impactante isso que Jesus fala. Ele está dizendo, olhem para as aves do céu. Diferente dos homens, as aves não pegam sementes, plantam no solo, ficam vigiando para ver se tem uma erva daninha ou alguma praga dando. Elas, depois que o fruto nasce, não vão lá, recolhem esse fruto e armazenam para um outro período. As aves, elas precisam buscar o seu alimento de dia em dia. De um modo geral, as aves não fazem depósito ou estoque para sobreviver por mais tempo. Diferente de alguns animais que até fazem. Mas as aves, elas confiam que todos os dias elas vão ter mantimento. Jesus fala uma coisa que confronta até mesmo uma visão hoje que é muito comum no mundo. Ele diz no final do versículo 26, não tendes vós muito mais valor do que elas? Quem foi que inventou que os animais têm o mesmo valor do ser humano? O darwinismo. Por que o darwinismo inventou isso? Que os homens e os animais têm o mesmo valor? Porque para eles, todos nós somos animais. O homem é apenas um animal mais evoluído. Mas isso é bíblico? Obviamente que não. A palavra de Deus diz que nós não somos como os outros animais. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Portanto, se nós que somos a imagem e semelhança do Senhor, não entendermos que somos cuidados e mais valiosos do que os animais, nós andaremos ansiosos por uma coisa simples como a alimentação. Enquanto uma ave que não tem o mesmo valor, que não carrega a imagem e semelhança do Senhor, todos os dias sai para buscar o seu sustento e encontra em Deus a fonte do seu sustento. Agora eu quero que você pare e pense. Por que então que um animal como a ave, que precisa todos os dias sair para buscar o seu sustento daquele dia, vive tranquilo, e eu que tenho a condição de plantar, colher e armazenar, ainda continuo duvidando do Senhor. Ainda continuo ansioso. Ele está fazendo justamente um contraponto sobre a capacidade que as aves têm e a capacidade que o ser humano tem. Gente, para e pensa. De um modo geral, todos nós aqui não temos depósito para mais do que hoje o alimento? Não temos? Vocês têm comida para amanhã na casa de vocês? Para o final da semana? Talvez vocês tenham comida aí para mais de mês em casa. E eu estou falando comida realmente, certo? Entenda uma coisa. Muitas vezes a gente abre a porta da geladeira, abre a porta da despensa e diz assim, vixe, não tem nada para comer. Mas tem farinha, tem arroz, tem feijão. Muitas vezes não tem o que você quer comer.
Mas dizer que não tem nada para comer é uma mentira. Então, a ideia que Jesus está querendo nos ensinar é, olha, as aves não estão preocupadas com o dia de amanhã. Elas saem todos os dias e elas buscam aquilo que Deus preparou para elas. Deus deu um privilégio para o homem de poder plantar, colher e depositar, fazer reserva para mais para diante, e ainda assim você anda ansioso. O que é que tem acontecido? No versículo 27, ele vai dar uma outra exortação dizendo: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Essa palavra que foi traduzida aqui na nossa versão por estatura, é a mesma palavra que é utilizada para denominar também a quantidade de tempo, certo? Ou a idade, a faixa etária de alguém. Então, na verdade, para mim faz mais sentido que ele esteja falando sobre o processo de longevidade da vida, e não da quantidade de tamanho que a pessoa pode alcançar. Então, quando ele fala sobre isso, ele diz: rapaz, se você se esforçar ao máximo como ser humano, usando as capacidades que Deus te deu, plantando, colhendo, armazenando. De um modo geral, hoje nós fazemos isso como? Nós trabalhamos, nós recebemos um salário e nós guardamos uma parte desse salário para os momentos de dificuldade. Isso se você for uma pessoa sábia. Se você não for uma pessoa sábia, o que é que você faz? Gasta tudo o que tem e muito mais do que tem, certo? E como é que provérbio chama esse tipo de gente? Tolo, insensato, certo? Então, Deus está dizendo, olha, você pode trabalhar, você pode recolher o fruto do seu trabalho e você pode armazenar o fruto do seu trabalho. E ainda assim, se você se esforçar com todo o seu cuidado para ter essa garantia, quanto de vida você consegue estender? Quanto? Você consegue estender 1 segundo a mais da sua vida? 1 minuto a mais da sua vida? Não. Na hora que você for morrer, você vai morrer. Não tem a possibilidade de eu fazer algo que mude o meu curso da vida. Então, preste atenção como isso é importante. Cuidar da saúde é importante? É. Buscar comer alimentos mais saudáveis para que eu não morra de uma doença é mais importante. Mas isso garante que eu comendo alimentos mais saudáveis, eu vou conseguir burlar as doenças? Hã? Então eu tenho que ter cuidado para, em vez de não confiar nos alimentos saudáveis, confiar em Deus. Segunda coisa, eu devo deixar minha casa escancarada, com todas as portas abertas lá, dizendo assim, Deus me protege? Não. Mas quando eu boto lá um portão, eu coloco um muro, eu boto uma cerca, seja lá o que for, as medidas que eu utilizar para proteger a minha casa, isso impede ou me garante que eu nunca vou sofrer nenhum assalto? Não. Então eu preciso continuar, ainda que eu faça essas coisas, confiando que é Deus que me protege, não o portão, não a cerca e tudo mais. Outro exemplo. Quando eu falo sobre as doenças, certo? Ainda que eu tenha lá um plano de saúde para que eu recorra, isso é a garantia de que eu vou sempre sobreviver a todas as doenças que eu tiver? Não. Eu já falei para vocês, né? Na pandemia, eu lembro de um homem aqui, dos mais ricos do Brasil, que ele foi tratado lá no Albert Einstein, que é um hospital de referência no Brasil, com os melhores médicos do Brasil, e ainda assim ele não conseguiu sobreviver à Covid. Isso quer dizer que ele não deveria ter aquele plano de saúde? Ele tinha condições de pagar, ele deveria ter aquele plano de saúde. Mas quem é que dá a vida para nós? Quem é que sustenta a vida? Então, por mais que eu me esforce, eu consigo acrescentar mais tempo de vida? E Jesus está condenando isso. Nós não podemos achar que com o meu esforço, com a minha preocupação, com a minha ansiedade, eu posso me proteger das intempéries. Achar que eu posso modificar o tempo de vida que Deus me deu. Jesus, então, vai dar um outro exemplo. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Presta atenção. Ele não fala de qualquer tipo de rosa. Ele fala das rosas do campo. E por que isso é importante? Porque se você for lá na Serra Grande, certo? Em outros cantos aqui do Ceará, você vai ver que é cultivado vários tipos de rosas ornamentais. Essas rosas, elas são bem cuidadas? São, não são?
elas visto a questão da temperatura, se elas estão sendo bem hidratadas, se elas têm o adubo suficiente. Mas perceba, uma erva no campo, às vezes é mais bela do que muitas ervas de umas flores de estufa. Às vezes aquela rosa magnífica está lá ao relento. E Deus demonstra o cuidado por aquela planta. E ele faz um contraponto muito importante para nós. A planta lá, a bela que está no campo, hoje ela existe e amanhã não existe mais. O ser humano é um ser que ele foi feito para um dia deixar de existir? Não, ele foi feito para ser um ser eterno. Certo? Nós somos seres que temos a data de início, mas não tem a data de término. A diferença é, uns usufruirão dessa eternidade na presença do Senhor e outros amargarão a ausência do Senhor na sua vida. Então, quando nós olhamos para essa realidade, Jesus está dizendo, vocês são mais importantes do que as flores do campo? Sim ou não? A gente não tem que ter medo de dizer isso não, gente. Essa ideia de pai de pet, essa ideia de pai de planta, é uma coisa demoníaca. Não é sobre você não cuidar do seu animal. A palavra de Deus diz que o justo ama e zela, cuida do seu animal. O problema não é cuidar, o problema é tratá-lo como gente. Os animais não são a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Quando eu equiparo o animal à imagem e semelhança do Senhor, eu estou dizendo que assim como ele é, eu também sou. E nós somos iguais? Não. Assim como a planta não é igual. Aí você vai ver os absurdos, né? De pessoa que hoje em dia... eu assisti um documentário que eu disse, meu Deus, o povo está ficando louco num nível assim inimaginável. Entendo, nós temos que amar e zelar pelos animais, nós não devemos maltratá-los, nós devemos cuidá-los da melhor maneira que nós pudermos. Mas existem coisas que nós precisamos entender. Matar um animal para me alimentar é providência de Deus para o meu sustento. Eu vi recentemente na internet um cara que pegou dengue porque ele viu uma muriçoca no braço dele e ele não quis matar a muriçoca. É ridículo, né? Mas é verdade. Hoje as pessoas chegam ao ponto de dizer, não, por que a minha vida tem mais valor do que a vida desse inseto? Simples. Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele, e não esse inseto. Então, quando Jesus coloca esses dois patamares aqui de observação, as aves e as plantas, ele está dizendo, entendam, vocês são a coroa da criação. Vocês são diferentes. Se Deus sustenta as aves sem que elas semeiam, sem que elas colham e recolham em celeiro, se Deus sustenta as ervas que hoje existem e amanhã não existem mais, é difícil acreditar que Deus vai sustentar vocês que têm muito mais valor do que elas. De um modo geral, Jesus então afirma que o problema está na sua fé. Quando ele fala tanto aqui das aves, quanto também fala lá das flores, ele diz, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E aí, gente? Por que isso? Lembra que o texto que nós acabamos de ler, ele começa falando sobre por isso, por esta razão, linkando com o que ele tinha acabado de falar. E o que é que ele tinha acabado de falar? Cuidado onde está o seu coração. Cuidado com o que você está procurando. Muitas vezes, os homens começaram a depositar sua confiança nas bênçãos de Deus, ao invés de depositar sua confiança no Deus das bênçãos. Entende isso? Ter uma casa própria é uma bênção? É. Ter um bom emprego é uma bênção? É. Ter um plano de saúde é uma bênção? Ter um carro para se locomover é uma bênção? Ter várias roupas é uma bênção? Sim. Mas eu tenho tudo isso por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Se eu não entender isso, eu vou passar a vida inteira buscando as bênçãos de Deus, mas não buscando o Deus das bênçãos. Eu vou depositar a minha fé no canto errado. E por mais que eu ache que eu tenha muita fé, e eu me esforce, e eu tenha cuidado, e fique imaginando o que é que vai acontecer no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, Deus vai continuar me dizendo, você não tem fé. Você é uma pessoa de pequena fé. Você não confia em mim. Irmãos, há pouquíssimo tempo atrás, talvez até vocês tenham vivido isso, ou os parentes de vocês tenham vivido isso,
Existiam agricultores aqui no Ceará, que eles faziam o seu estoque depois da plantação. E quando acabava o feijão, quando acabava o milho que estava ali, muitas vezes eles tinham que esperar o milho que estava ali, plantado, brotar e poder dar o alimento para eles. O feijão que estava ali plantado, brotar e dar o sustento para eles. Muitas vezes essas pessoas tinham que sair para pescar, para caçar, para ter o alimento que comer naquele dia. Jesus está dizendo, homens, vocês receberam um privilégio maior. Diferente das aves, vocês podem ser sábios, plantar, colher e guardar. Será que não é possível que vocês tenham fé de que eu sustento vocês? Será que não é perceptível que eu dou mais valor ao ser humano do que a esses animais? E se eu olho para os animais e olho para as plantas e vejo o cuidado de Deus para com eles, quem sou eu para desconfiar do cuidado de Deus por mim? Se eu desconfio do cuidado de Deus por mim, o meu foco está no tesouro errado. O que eu estou buscando está no canto errado. E o meu coração, consequentemente, também está no canto errado. Por isso, Deus quer que eu olhe para aquilo que verdadeiramente importa. No versículo 31, ele continua dizendo, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Se você não consegue descansar na provisão do Senhor, que diferença tem você para uma pessoa que é um incrédulo? Qual é a sua diferença para o incrédulo? Nenhuma. Andar ansioso pelo que você vai ter amanhã, pelas suas necessidades que ainda nem chegaram, o amanhã ainda nem chegou e você já está preocupado com o amanhã, isso demonstra que você não está depositando a fé em quem realmente importa. Isso está demonstrando que você não está depositando no canto certo a verdadeira riqueza. É isso que Jesus está falando. Tome cuidado, porque os gentios é que andam desesperados por essas coisas. É eles que têm medo. Por que os gentios? E aqui os gentios é um sinônimo para pessoas que não conhecem a Deus, certo? Por que eles andam dessa maneira? Porque eles não conhecem o Deus da provisão. Se eu conheço o Deus da provisão, por que eu vou me igualar a eles? Por que eu vou andar ansioso assim como um descrente anda ansioso? Não. Eu vou depositar a minha fé, a minha confiança na provisão que vem do Senhor. E por que eu posso depositar minha confiança, ter essa fé no Senhor? Porque no versículo 32 ele continua dizendo, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Às vezes, irmãos, pelo nosso pecado e pela nossa falta de fé, a gente tem a impressão de que Deus não está atento às nossas necessidades. Não, eu acho que Deus deixou passar isso aqui batido. Ó. Deus não está vendo, não, isso aqui que está acontecendo comigo. Porque eu precisava disso aqui para ontem, Deus não me deu. Quem é que está falando aqui que Deus sabe, o Pai Celestial sabe das suas necessidades? Quem é que está falando isso? O próprio Filho de Deus. O próprio Deus encarnado. Me diga uma coisa aí, para você mesmo. Jesus mente? Deus mente? O Espírito Santo mente? Então como é que eu posso dizer que Deus deixou passar batida alguma coisa, alguma necessidade minha? Como é que eu posso dizer que o que está acontecendo na minha vida é falta de atenção da parte de Deus? Como é que então eu posso andar ansioso por uma coisa que Deus foi quem permitiu que acontecesse na minha vida? E aí ele vai dizer, qual é o oposto dessa desconfiança? Qual é o oposto dessa falta de fé? Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está fazendo o link com o quê, irmãos? Versículo 20 e versículo 24, do mesmo capítulo que nós vimos na semana passada. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. O que diz no versículo 24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, todas as vezes que você, por medo de não ter o que comer,
não ter o que beber, ou não ter o que vestir, disser assim, olha, eu acho que Deus queria realmente que eu fizesse isso aqui, mas eu tenho que pensar na minha família. Então, eu vou deixar de cultuar agora, porque eu preciso pensar na providência do alimento para minha casa. Isso parece muito sábio, mas Deus chama isso de falta de fé. Já parou para pensar nisso? Quando o meu desejo por ter essas necessidades supridas me impede de fazer a vontade de Deus no serviço para Ele, em conquistar as coisas que são eternas, isso não é obediência e nem prudência e nem a busca pela provisão. Isso é falta de fé e é o que Jesus está dizendo. Isso aqui é sério demais, irmãos. Muito sério. Os pássaros, eles não ficam simplesmente sentados num galho de árvore com a boca aberta, quer dizer, pelo menos os pássaros adultos não, né? Os pintinhos fazem isso. Mas os pássaros adultos, o que eles fazem? Eles saem, eles vão atrás do sustento, certo? Me diga uma coisa. Se você vivesse hoje, voltasse para casa hoje, certo? Supostamente, chegasse em casa e não tivesse mais nada para comer. E imagina que você está numa localidade distante da cidade, no meio do campo, e que você só teria contato novamente com outro irmão amanhã. Você ainda assim teria motivos para glorificar a Deus? Teria? Algum de vocês já passou por uma situação como essa? Então por que a gente murmura? Por que a gente não confia? Porque é fácil entender o que a Bíblia diz. Difícil é viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque o padrão de Deus é elevado. E ele diz que se eu me preocupo com as coisas dessa terra, assim como os gentios se preocupam com as coisas dessa terra, eu demonstro que a minha fé é pouca. Pouca minha fé. Jesus não está incentivando aqui a ser vagabundo, não. Jesus não está dizendo, não, fique aí sem trabalhar, que eu vou providenciar, não. Jesus está dizendo, faça o que tem que ser feito e confie na provisão do Senhor. Mas não permita que as coisas desse mundo impeçam que você busque aquilo que realmente importa na eternidade. Por isso ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro as coisas celestes. Primeiro aquilo que é eterno. Depois o que é passageiro. Se eu inverto essa ordem, eu estou demonstrando que a minha fé no Senhor e na sua provisão é pouca. Ah, pastor, mas talvez o meu padrão de vida caia se eu botar o reino de Deus em primeiro lugar. E daí? Se o seu padrão de vida cair e você continuar tendo o que comer e o que vestir, o que a palavra de Deus diz para você? Estejais com isso? Contente. Essa semana eu estava indo buscar as crianças que estavam lá na casa da minha sogra, e na esquina da Perimetral com a Bernardo Manuel, tinha uma família lá que está morando debaixo de umas lonas, certo? E eu fiquei imaginando assim, se eu pregar o evangelho para uma família como essa, e essa família se converter, e se imediatamente eu não tiver condições de pagar um aluguel para que eles possam ir para uma casa e tudo mais, essa família que se encontra nessa situação, eles vão precisar adorar a Deus do mesmo modo como eu adoro? As verdades bíblicas que eu sigo vão servir para eles também? O contentamento que Deus quer de mim também vai servir para eles? Sim. A resposta é sempre sim. Ninguém aqui mora debaixo da ponte. Ninguém aqui mora debaixo de lona. Ninguém aqui está preocupado se vai ter ou não vai ter comida para amanhã. Mas várias vezes pessoas dessa igreja vivem em murmuração. Vivem ansiosos pelo dia de amanhã. Exorte o seu coração, porque Deus está dizendo, isso é falta de fé. Falta de confiança no Deus da provisão. Deus ama mais você do que ama o passarinho. Deus ama mais você do que ama as plantas. Ele cuida de você, então confie. Não permita que as aflições desse mundo impeçam você de valorizar o que verdadeiramente importa. Isso pode ser em qualquer área, inclusive na criação dos nossos filhos. Hoje em dia, os pais confundem o que é mais valioso para os seus filhos. Existem pais que não têm mais contato com seus filhos porque eles dizem assim, eu preciso dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive.
Eu preciso dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Para que ele consiga dar para o filho tudo aquilo que ele não teve, ele se ausenta da presença do filho. Ele não tem mais contato com o filho. Mas só que ele está lá dando uma escola magnífica para o filho, ele está dando roupas muito boas para o filho, ele está dando videogame, ele está suprindo todas as necessidades materiais do filho. Será que eu não estou buscando do Senhor as coisas que são passageiras e fúteis ao invés de procurar aquilo que é mais valioso? Pegando esse exemplo dos pais com os filhos. O que é mais importante para uma criança? O que você dá para ela de presente ou ter você presente na vida dela? Gente, meus filhos, por diversas vezes, brincam mais com a caixa do brinquedo do que com o brinquedo. A expectativa de que a criança necessita de tanta coisa assim é nossa. É nossa, não é deles. E sabe o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, quando nós valorizamos tanto assim as coisas passageiras ao invés das coisas eternas? Eu estou ensinando ele a fazer a mesma coisa. Meu filho, ó, não posso não ficar com você não, porque o papai precisa trabalhar aqui. Mas o senhor não já saiu para trabalhar? É, mas só que eu tenho que trabalhar mais ainda. Por quê, pai? Não, porque senão você não vai comer. Aí quando você vai ver na despensa, já tem a comida. Você vai olhar o guarda-roupa, já tem a roupa. Mas eu preciso de mais. Nunca é o suficiente. E a prova de que nunca é o suficiente é, se hoje você ganha lá 2, 3 mil reais, você bota como alvo, eu queria ganhar 6. Quando você chega nos 6, sabe o que você vai querer? 10. Quando chega nos 10, eu acho que 15 estaria bom. Quando chega nos 15, rapaz, para ficar tinino, 20 seria ótimo. Nunca vai se satisfazer. Quem não consegue se satisfazer com a realidade que Deus te dá hoje, não importa quanto mais você ganha, você nunca vai conseguir ficar satisfeito. Porque o problema não está nas coisas, o problema está no coração. Jesus está dizendo, o problema está na sua visão do que é prioritário. O problema está na visão do que é fé, o que é confiança em Deus. Por isso, se diferencie daqueles que não conhecem a Deus. Porque os que não conhecem a Deus, eles estão desesperados pelo que eles vão comer, pelo que eles vão vestir, onde eles vão morar. Mas aqueles que conhecem a Deus, eles descansam no Deus da provisão. Eles trabalham confiando que Deus dará aquilo que é necessário para eles. Por isso eu preciso fazer o que no versículo 33 mais uma vez? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu explicar uma confusão muito comum aqui na interpretação desse texto. Não é todas as coisas vos serão acrescentadas. É todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais foram as coisas que Jesus acabou de citar no texto? O que comer, o que beber e o que vestir. Onde é que a gente encontra essas realidades presentes? No Antigo Testamento, em Êxodo, Deus deu o que comer, o que beber e o que vestir. Quando Jesus ensina a oração para os seus discípulos, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente vê Paulo falando a Timóteo no capítulo 6, ele diz, tendo o que comer e o que vestir. Gente, a gente tem muito mais do que comer e vestir. Muito mais. Tudo que não é alimentação, tudo que não é vestimenta, tudo que não é para aquilo que me mantém vivo, Jesus está nos ensinando que é secundário. Jesus não está dizendo que não é bom. Jesus não está dizendo que eu não possa buscar. Mas Jesus está dizendo, olha, para que você olhe para o reino de Deus como prioridade de sua vida, você só precisa disso. O que comer, o que beber e o que vestir. Tem um irmão em Cristo, que ele é africano, e ele tem lá um canal no YouTube, e ele mostra a felicidade dos irmãos em contribuir, e agora, como ele é YouTube, ele está conseguindo ajudar as famílias da aldeia dele, da congregação dele, a ter uma vida melhor. Mas antes, os irmãos estavam congregando numa igreja feita de taipa, certo? Onde os bancos eram também de taipa. Quando eu olho lá para o Amazonas, várias aldeias, o local onde os irmãos congregavam, não tinha ventilador, não tinha nada. Era só um banco também de madeira, sem encosto para as costas. Por que o povo lá na África louva a Deus de uma maneira maravilhosa, agradecendo a Deus pela provisão em uma circunstância como aquela,
Lá no Amazonas tem os índios agradecendo a Deus pela sua provisão, naquela circunstância ali, de não ter um ventilador, de ser um pedaço de madeira que serve como banco. E eu estou aqui numa cadeira confortável, no ar-condicionado, e estou murmurando. Onde está meu coração? O meu coração, onde está o meu tesouro? O que você tem valorizado mais? As coisas dessa terra ou as coisas da eternidade? Você precisa fazer essa pergunta, irmão. Você precisa analisar a sua própria vida. Você precisa tomar cuidado, porque essa vida passa rápido demais. E quando você chegar lá na eternidade, que você for acessar a sua conta bancária eterna, você vai ver que, vixe, eu guardei tudo lá na terra. E a minha conta bancária aqui está vazia. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mais uma vez vou deixar claro que a palavra de Deus aqui já está sendo explícita. Quando Jesus ensina a orar, ele diz, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. O maná era dado todo o dia. Eles não podiam juntar. Quando o Senhor enviou os 70, ele não permitiu que eles levassem nada para o caminho. Porque ele queria fazer o quê? No coração de todas essas pessoas? Trabalhar a fé. A confiança na provisão do Senhor. Se você tem vestimento, se você tem alimento, você tem abrigo, você tem água, para mais do que hoje, você já está sendo muito agraciado. Se você tivesse água só para hoje, se a última roupa que você tivesse era a que você estava vestido, e se você tivesse alimento só para hoje, você também poderia continuar louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Ah, pastor, o senhor está sendo muito radical. Porque ser crente é radical. Seguir a vontade do Senhor é radical. Irmãos, eu tenho que vigiar meu coração. Eu tenho que vigiar meu coração. Sabe por quê? Eu olho para trás, quando eu cheguei nessa igreja, e eu vi que essa igreja não tinha nada, estruturalmente falando. Essa igreja não podia basicamente me ajudar em muita coisa, financeiramente falando. Hoje essa igreja me ajuda muita coisa. E qual é a tentação? Eu ficar torcendo para que o número de membros aumente, só porque o meu salário vai aumentar também. Mas eu tenho que lembrar, eu sou pastor, independente do quanto a igreja me paga. Porque não é o salário que me faz pastor, é o chamado que me faz pastor. Como é que eu vou poder chegar para vocês e dizer, tenham fé na provisão do Senhor, se eu não tenho fé na provisão do Senhor? Como é que eu vou poder dizer, olhem para as coisas eternas, busquem primeiramente o reino de Deus, se eu não estiver disposto a fazer isso? Paulo, gente, passou fome. Eu não sei quantos de vocês passaram fome, porque fome é diferente da vontade de comer, certo? Fome é você querer comer e verdadeiramente não ter nada para comer. Quando você está fora de casa e ali não tem um dinheiro para comprar uma coisa, mas sabendo que chegando em casa você vai ter, isso que você está sentindo na sua barriga não é fome, não. É vontade de comer. Fome é você querer comer e não ter nada. Não ter quem lhe dê. Paulo era um homem rico, influente, e quando ele se converteu, ele passou fome. E o que ele disse quando ele passou por isso? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Qual é o nome disso? Fé. Fé. Quer fazer grande coisa para o Senhor? Tenha fé. O que o Senhor Jesus Cristo diz? Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, se transporte daqui para ali, e isso vai acontecer. A gente precisa ter uma fé maior no Senhor. A gente precisa parar de olhar tanto para nós e olharmos para aquele que providencia o que é necessário para a glória dele. A gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Antes dos meus gostos, antes das minhas vontades, antes dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus interesses, que os planos de Deus sejam cumpridos na minha vida. Amém? Nos ajuda, Senhor, a ter fé. Em nome de Jesus. Amém.